Muito bom dia. Vamos falar sobre... Deixa eu ver um título bem legal aqui para colocar, né? Aqui. O poder da responsabilidade. Véspera de Natal. Vou pôr uma coisinha aqui. Pronto. Hoje, dia 23, amanhã 24. Amanhã não sei se teremos live, mas vamos lá. Hoje, o importante é o hoje, é o agora. O que a gente vai falar então sobre responsabilidade? E por quê, né? Porque é um tema que realmente mudou a minha vida. Quanto mais, e ainda é assim, quanto mais eu me responsabilizo pela minha vida, pelas coisas que estão em volta da minha vida, mais eu recebo coisas grandiosas como retorno. E a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi quando eu li um livro do meu professor Décio e da esposa dele, Wilma, em que eles falavam sobre responsabilidade radical. Foi a primeira vez que eu ouvi esse termo, assim, responsabilidade radical. O radical eu já tinha ouvido antes com a Ana Tomás, que ela dizia sobre a gente ser mais radical na nossa vida, e no sentido bem de radical é de ir pra raiz mesmo, de ir pra raiz das coisas. E quando a gente olha para o termo responsabilidade radical, a gente quer dizer assim, tudo o que acontecer na minha vida eu vou pra raiz. Ou seja, ao invés de eu ficar só apontando os dedos, eu vou e encontro a minha responsabilidade naquilo. E desde então, isso tem mudado a minha percepção da vida, assim, principalmente porque eu tenho mais poder. E esse é o ponto. Quanto mais a gente assume responsabilidade, mais a gente ganha poder. Poder e liberdade, né? Não existe liberdade e poder sem responsabilidade. Então, quando a gente fala de empoderamento, por exemplo, se não tiver responsabilidade, não é empoderamento. Isso já é uma grande mentira que a gente está contando para nós mesmos. Se não tiver autorresponsabilidade, não tem empoderamento. Não tem. O empoderamento só vem com a responsabilidade. Por quê? Porque quando é sempre o outro, a gente perde o poder. Quando é sempre o outro, a gente perde o poder. Então, se a relação é ruim, é por culpa do outro. Se aquilo que tá dando errado na minha vida é culpa do outro. Se o problema que eu tô sem dinheiro é culpa do outro. Todos os problemas da minha vida são culpa do outro. Logo, eu não tenho o que fazer. Eu tenho que botar minha mão no bolso e esperar. Ou seja, eu perco o poder. Eu perco o poder de ação. Quando eu, então, me responsabilizo e dou conta de que a responsabilidade é minha e tem parte minha naquilo que está acontecendo na minha vida, logo eu começo a ter o que fazer. Ou seja, eu ganho poder, né? Quanto maior a responsabilidade, maior o poder e liberdade. Ok. E onde a gente começa essa história? Caramba, acredite se quiser, mas a gente começa essa história lá em Gênesis. Gênesis 3, versículo 12. Versículo 11, vamos lá. Então Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Fala então Deus para Adão. E Adão responde: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Culpa de quem? Culpa da Eva. Então Deus perguntou a ela, né? Por que fizeste isso? E disse a mulher então: a serpente me enganou e eu comi. E vai Eva e culpa a serpente. Então, depois disso, Deus faz o quê? Pune. Cada um tem a sua punição. Tanto Adão, quanto Eva, quanto a cobra. A gente começa então a olhar para lá, na origem de tudo, em Gênesis. Na origem, de acordo com a Bíblia, de tudo. A gente começa a ver que já tinha irresponsabilidade. Já tinha alguém dizendo, a culpa é dela. E depois a outra dizendo, a culpa é dela. Nunca é. Sim, é verdade, fui eu fiz isso. O que nos conta isso? Que desde de Gênesis, do primórdio, tem alguém falando que a culpa é do outro. E a gente tá até hoje dizendo que a culpa segue sendo do outro. Eu vou te mostrar isso agora. Ontem eu postei um vídeo em que eu conto que o Fê
divide comigo, né? Às vezes ele conta essa história, eu acho engraçada, que ele fala que nos relacionamentos anteriores que não deram certo, assim, né? Ele fala que ele percebeu que a única coisa que tinha em comum nos 3 relacionamentos era ele, era a peça em comum dos 3 relacionamentos. Logo, ele tinha muita responsabilidade no fato de ter dado errado, né? Então, alguém já comentou lá no TikTok falando: ah, mas não é bem assim, porque às vezes o comportamento do outro também é a questão, às vezes é o outro que fez. Então, a gente dá um jeitinho de dizer que é sempre o outro, a gente dá um jeitinho, alguma coisa, alguma mentirinha que a gente conta pra nós mesmos pra dizer, foi o outro. O ponto é que a gente não percebe, e que eu também não percebia, mas que quando eu percebi eu ganhei muito, quando a culpa é do outro, eu não posso fazer nada. Então, na verdade, talvez isso que é o ganho. Talvez quando a gente diz que a culpa é do outro, a gente ganha poder não fazer nada. Então, de fato, o que a gente quer no mais profundo é não fazer nada. Eu quero botar minha mão no bolso e dizer, é o outro. Então, é o governo, é o meu patrão, é o meu marido. O problema é o outro. Porque aí isso me deixa livre pra botar a mão no bolso e não fazer nada. Claro, tá bom, tá ok. O problema é que quando a gente faz isso, a gente perde poder e liberdade. Porque quem não faz nada, quem não tem a força da mudança da própria vida nas mãos, não tem o poder da própria vida nas mãos. Não tem. Não tem o poder da própria vida nas mãos. E aí, olha só, isso são todas as vezes pequenas coisas. Eu vou trazer aqui algumas perguntas que são chaves, assim, de virada na nossa vida. Mas, vou te dar exemplos antes. Lá no começo da relação com o Fê, ele, olha isso, quando ele veio morar comigo, ele perdeu o emprego. Então, a gente passou um tempo em que eu bancava, eu trazia a parte financeira da casa. Quando, por um tempo, eu fazia isso, chegou um momento, e eu tinha alguns insights, assim, né? Mas chegou um momento em que eu falei assim, caramba, e aí vai a primeira pergunta-chave que você pode fazer pra você mesma. Caramba, o que eu tô ganhando com isso? O que eu tô ganhando com ele ter perdido o emprego bem quando vem morar comigo? Qual que é o ganho que eu tenho? Quando eu fiz essa pergunta pra mim, a resposta mais inusitada veio. Você tá ganhando segurança. Olha isso, que surreal, mas tô sendo honesta aqui com você e dizendo o que é. Eu era tão insegura nas minhas relações, logo quando eu comecei a namorar o Fê, depois a gente foi morar junto, eu era tão insegura que o meu jeito inconsciente de prendê-lo era deixar ele sempre em casa, ali, na minha visão. Então, o fato dele não trabalhar me trazia essa segurança, e outra segurança que me trazia era, se eu estou trazendo dinheiro, eu tenho o poder, porque pra mim a ilusão era, quem traz o dinheiro pra casa é quem tem o poder na relação. Então, o que eu criei? E aí eu quero que você entenda isso, que às vezes eu posso dizer assim, eu casei com um cara que não queria trabalhar, é diferente, é além disso, eu criei essa situação, porque essa situação que eu criei era mais confortável pra mim. Então você criou ele sair do emprego? É verdade, eu criei. E aí pode dizer, Helena, não, você tá sendo muito radical. É responsabilidade radical, é isso mesmo. É esse lugar, é nesse lugar profundo que eu quero te levar. Que é, sim, você está criando a realidade, criando. Então eu criei a realidade de o Felipe perdeu o emprego. E aí, claro, o que eu ganhava com isso? Que é a primeira pergunta que eu sempre faço quando tem alguma coisa muito difícil acontecendo na minha vida, é o que eu tô ganhando com isso? E a resposta vem lá de dentro, não é uma resposta mental, é uma resposta lá de dentro. Então sim, eu tava ganhando segurança. Ele ficar sem emprego, ele ficava dentro de casa, não ameaçava a insegurança que eu tinha dentro de mim. E eu tinha o poder de decisão de tudo, porque na minha percepção, quem tem o dinheiro tem o poder da decisão de tudo. Quando eu percebi isso, nossa, o que eu precisei fazer? Olhar pra insegurança. Eu olhei pra insegurança, o Felipe encontrou emprego e de repente, na verdade, ele que traz a grande maioria da parte financeira de casa hoje. E aí eu consigo relaxar mais, assim, nossa. E agora uma outra segurança, uma nova segurança chega. Uma nova segurança chega.
Só que eu só pude ir para essa segurança quando eu tive a coragem, eu sei que demanda coragem, de admitir que sim, eu tô co-criando esse ser humano que tá do meu lado. E esse é o ponto principal, assim. Em toda relação, até quando a relação é abusiva, não é alguém que é abusivo na relação. E eu sei que é difícil isso, eu sei que é dolorido quando a gente olha pra isso, mas se a gente quer uma mudança verdadeira na nossa vida, a gente vai ter que olhar para o quanto a gente também constrói um relacionamento abusivo. Um relacionamento, ele é duas pessoas. Você já viu aquela história da pessoa, você conhece uma pessoa, e aí a pessoa parece super legal, super gentil, assim. Você fala, nossa, eu gostei dessa pessoa. 2 dias depois alguém fala, nossa, aquela pessoa é terrível. Pelo amor de Deus, o que é isso? É uma fofoqueira. Nossa, ela não faz nada pra... Nossa, é terrível. A próxima vez que você for encontrar essa pessoa, você já vai ser outra pessoa encontrando essa pessoa e uma nova relação vai se criar, porque agora você tem parâmetros na sua cabeça que vão fazer você nunca mais olhar para essa pessoa como alguém, como você tá olhando para a primeira vez para essa pessoa. Então você vai ter preconceitos já ali e você não vai mais conseguir olhar para a pessoa como se ela fosse uma boa pessoa. Não vai ter como mais. Claro, vai ter como sim, se você conseguir limpar essas imagens. E na verdade isso é o que eu busco fazer todos os dias na minha relação, no meu casamento. Eu busco todos os dias, ao invés de ficar martelando julgamentos em cima do meu marido, do tipo, ele é não sei o quê, ele é, sei lá, vamos para julgamento, sai. Ele é um folgado. Em vez de eu ficar martelando isso, todos os dias eu olho, faço esse exercício, é um exercício interno, é um comprometimento consigo mesma, que é todos os dias olhar para esse homem como se ele fosse um novo homem. Eu permito que ele mude, eu permito que ele seja diferente. E essa é a grande dor, né, quando a gente tem uma relação longa, que é as teclas já estão tão macetadas, as teclas de julgamento, que a gente não consegue mais ver a outra pessoa como uma nova pessoa. E putz, isso dói muito, dói pra você, porque você continua sendo sempre a mesma pessoa também pra ele. E dói pro outro, porque o outro sempre vai ser a mesma pessoa pra você. Nunca vocês vão poder ser novas pessoas. De repente, nossa, é um novo homem. Quanto mais a gente permite que o outro seja novo, mais a gente permite que a gente seja nova também. Só que isso é um exercício diário, é uma escolha diária. Então vamos lá, essa questão da responsabilidade também era, por exemplo, às vezes assim, até quando uma mulher me diz assim, o quanto tá difícil encontrar um homem que seja... Ontem uma mulher disse, eu postei lá no Threads perguntando qual era a maior dificuldade para encontrar um amor. E uma mulher disse assim, é muito difícil encontrar um homem que sustente o meu feminino, um homem masculino que sustente o meu feminino. Uma outra falou assim, é porque eu gostaria de ter um homem que... Não, o meu namorado quer casar, mas ele falou que a gente vai ter que dividir as contas. Eu não quero dividir as contas, eu quero um cara que pague as minhas contas. Então a gente tá querendo começar de um lugar que a gente não tá querendo construir com o outro algo. E aí o que a tendência é fazer? É dizer, ele não quer pagar minhas contas, ele é o problema. E a gente não consegue olhar pra, mas e eu? Qual que é a minha questão? E esse é sempre o convite. Então, se a gente for ver lá, quando Adão diz pra Deus, foi a Eva que me deu a fruta, ele tá fazendo o quê? Culpa dela. Quando a Eva diz assim, foi a cobra que me deu a fruta, o que ela tá fazendo? Culpa dela. Ou seja, a origem do pecado. Olha, se eu pudesse dizer... assim, na minha interpretação bem humilde, a origem do pecado não tem nada a ver com o conhecimento, tem a ver com a não responsabilização de si mesma, das próprias ações, das próprias escolhas. Então eu dou um jeitinho de dizer que aquilo que está acontecendo comigo é culpa do outro. Eu dou um jeitinho de dizer que eu não estou prosperando porque é culpa da minha mãe. Eu dou um jeitinho de dizer que é o outro. E se eu tiver coragem, uma coragem bem séria, assim, por exemplo, de olhar, eu cocriei, o Felipe perdeu o trabalho para eu me sentir segura, eu vou ter que ter coragem para olhar para isso. Eu vou ter que ter coragem até para dizer assim, quando o Felipe ficou cego do olho direito, eu me lembro de ter que olhar para que parte é minha que cegou esse homem, que parte minha cegou esse homem. E cegou mesmo. Que parte minha
eu até falo isso no livro, né? Que Quer Enriquecer Case-se. Eu digo o quanto chegou aquele momento em que ele ficou cego que eu percebi. Eu estava matando aquele homem. E uma forma disso começava já pela cegueira. O meu comportamento, por mais que não fosse... Porque é isso, né? O que a gente vê muitas vezes? A gente vê, o que fica visto são as agressões físicas. Essas agressões, elas são muito... né? Você não tem como você negar essas agressões físicas. Mas tem um tipo de agressão que é uma agressão silenciosa. Que é uma agressão que ela vai fazendo assim, ó, ela vai cegando a pessoa aos poucos, ela vai ferindo a pessoa aos poucos, e ninguém vê. E essa agressão, a gente precisa admitir que a gente está cometendo isso. E para admitir isso, a gente precisa de responsabilidade. Porque senão a gente fica... E eu sei que eu tava no começo da relação, gente, vocês não têm ideia de quem eu fui. E tá tudo bem também, precisei ser essa pessoa, porque só assim aprendi, né? Essa parte minha tá muito bem integrada. Eu, inclusive, tenho muito orgulho dessa parte minha. Que também se responsabilizou. Que percebeu que tava, sim, fazendo na relação, tendo parte bem grande de responsabilidade da relação estar sendo fracassada. E só porque eu admiti isso, reconheci isso e falei, caramba, então eu preciso mudar. E foi lindo, foi lindo. Porque daí então eu posso. Se é comigo, se sou eu, ao invés de eu ficar assim, mas estão dizendo que eu sou culpada. Eu não sou culpada. Não, quando alguém teve a coragem de dizer o que eu tô dizendo agora, que era, alguém me disse, é você que precisa mudar, é você que tem que fazer, é de você que tem que começar. Eu falei, caramba, então eu tenho poder, então eu não preciso mais ficar dizendo, é o Felipe. O problema é o Felipe. O Felipe que não faz. Que era o meu discursinho. O meu discursinho era, o problema da minha vida era o Felipe. Se tirasse o Felipe, tudo se resolveria. Essa é outra mentira que a gente conta. Pessoas que se separam podem dizer isso. O problema da vida dela era o marido. Depois que se separam, nossa, continuo com os meus problemas. Caramba, nossa. Diminuiu esse, mas continuo com o meu problema. E era o meu discurso. O meu discurso era, o problema era ele. E quando eu ouvi a primeira vez, e foi assim, olha, eu tava com essa questão do dinheiro, né? Quando a gente se casou, ele perdeu o emprego e eu comecei a bancar a casa, e aí isso começou a ficar muito exaustivo pra mim. Então uma professora, a Grazi, minha professora maravilhosa, ela disse assim, uma caixinha de story, olha isso, quando a gente tá sedento, quando a gente tá com sede, a gente pega aquilo onde for. Ela disse numa caixinha de story pra uma outra pessoa, que também tava com essa questão, ela disse assim, se ele não tá pagando as contas, quem tá? Ela só fez essa pergunta. Ali ela me desmoronou, porque ela disse assim, é você que tem que mudar, não é ele. Porque a ideia era, não, porque ele tem que se responsabilizar, ele tem que arrumar alguma coisa, ele tem que fazer, ele tem que pagar. Para você de fazer. Nossa senhora, até me emociona. Foi libertador pra mim. Porque eu falei, caramba, eu posso parar. E eu me lembro, o Felipe fala que isso mudou a nossa vida, ele fala isso assim. Eu me lembro que na mesma semana eu peguei todo o dinheiro que tava na minha conta e falei, amor, tô passando pra sua conta. O dinheiro não era junto ainda, agora o dinheiro é junto, né? Mas o dinheiro... Eu dizia que era junto, mas não era não. Era eu que mandava em tudo. Eu peguei o dinheiro todo e falei, amor, tô passando pra sua conta e você cuida de tudo agora. E ele fala assim que aquele momento ele falou que ele viu que eu confiava nele. Olha a força disso. Então eu falei, caramba, é verdade, se eu tô pagando, se ele não tá pagando é porque alguém tá pagando. Quem é que tá pagando? Quem é que tá sustentando essa balança? Era eu sustentando. Poxa, pois então eu tiro a minha parte que sustenta. Eu mudo. Ave, que maravilha. Aí eu mudo e então pronto. Aí ele pode fazer. Aí ele encontrou o emprego, aí ele encontrou um trabalho que em 15 dias o trabalho dele fez a gente construir um motorhome, porque começou a entrar tanto dinheiro que em 15 dias a gente construiu um motorhome que era o nosso sonho, que eu tava patinando, porque eu não conseguia garantir uma prosperidade leve. Em 15 dias ele fez o dinheiro pra gente construir um motorhome e a gente saiu viajar ao Brasil. E desde então, ele que traz muito mais essa força financeira.
Porque eu mudei. E aí pode dizer assim, Helena, mas então você mudou ele? Não, eu só libertei ele de precisar fazer um papel que ele tava precisando fazer pra mim. Porque ele tava me servindo, fazendo um papel o papel do cara que tem que depender da mulher. Porque eu precisava desse cara que tinha que depender da mulher. Porque isso me sustentava a minha identidade. Pô, que libertador, né? Que libertador. Então, o que eu tô querendo te dizer é, na verdade, e eu sei que essa parte talvez seja mais delicada, né? Ai, vamos lá. Mas o que eu tô querendo te dizer é, mesmo nas coisas mais difíceis de olhar, a responsabilidade é nossa. Se a gente assumir essa responsabilidade radical, mesmo, por exemplo, quando o Fê ficou cego, eu consegui olhar pra que parte é minha responsabilidade nisso. Mesmo naquilo que é mais difícil, mesmo naquilo que nem parece ter a ver comigo, eu posso olhar pra, tá, mas que parte eu tenho nisso? Que parte é minha responsabilidade nisso? Então, algumas perguntas que a gente pode fazer. A primeira é essa: o que eu ganho aqui? Então, por exemplo, lá, né, quando o Fê tinha perdido emprego, a pergunta foi: o que eu tô ganhando aqui? O que eu tô ganhando com essa situação? Qual o meu ganho indireto aqui? E ó, pode ser coisas muito profundas, por exemplo. Vamos lá. Uma outra vez, vai. Tava eu muito brava com o Felipe, a gente tava em Pernambuco. E eu tava muito irritada com ele num lugar assim que eu tava querendo ir embora. Eu já tive algumas crises de querer ir embora, né? E a gente já tava viajando. Isso não faz tanto tempo. Tava querendo ir embora. Embora. E quando a gente quer ir embora da relação, quando a gente quer terminar a relação, a gente fica muito chata. A gente fica chata num nível de saber que a gente tá fazendo algo porque a gente tá querendo ir embora. É um nível assim. Eu sei que eu tô agindo assim porque eu tô querendo ir embora. Então eu percebi. Helena, tem uma parte minha que quer ir embora, tá? E aí eu me lembro de... Não, foi assim, eu comecei a me perguntar, o que eu ganho com essa briga toda? Aí a vozinha na minha cabeça disse assim, ganha poder ir embora. Foi nítido e claro, essa voz. O que eu ganho com essa briga? Ganha poder ir embora. Ganha ter uma desculpa de poder ir embora. Poder ir embora é terminar a relação. Ganha isso. É isso que eu ganho. A voz falou na minha cabeça. E é uma voz... Oi, Dani, um beijo. Que saudade, né? Então, eu me lembro que a gente brigando um monte. E aí eu perguntei pra mim mesma, o que eu ganho nessa briga? Tem algo que eu ganho que eu não tô vendo. Então eu deixo meu coração falar. Eu não vou pra minha mente, eu deixo meu coração trazer. E aí a voz do meu coração disse, você ganha poder ir embora. Você ganha poder terminar a relação. Então eu falei, uau, mas o que eu tô querendo terminar a relação? Eu nem quero terminar essa relação. E aí então eu percebi que a gente tava prestes a dar um passo importante. A gente tava prestes a sair de Pernambuco e ir pra Paraíba. E a gente ia alugar uma casa pra gente lá na Paraíba. Porque até então a gente tava ficando em Airbnb. E aí eu percebi que eu tava com medo de dar esse passo. Morrendo de medo. Então o medo de dar esse passo fez com que eu criasse a briga pra poder ir embora. E essas perguntas que a gente faz, é preciso coragem pra gente olhar. Porque às vezes a gente vai perceber partes nossas que a gente não se orgulha. E esse é o ponto. É muito mais fácil mesmo continuar dizendo, tô brigando por culpa sua e vou embora por sua culpa. É muito mais fácil, claro que é. Mas quando a gente decide falar, não, eu vou transformar algo aqui agora e eu vou tomar o poder que é meu, eu vou perceber que parte minha tá criando essa situação. Então tô morrendo de medo de dar o próximo passo. A sensação que eu tinha, isso foi faz uns 2 anos talvez, a sensação que eu tinha é que eu ia mergulhar ainda mais em nós dois, sabe? Eu sinto o meu casamento com o Fê, e eu acho que todo casamento é um pouquinho assim. É como se a gente se casou, né? Então, cada passo que a gente vai dando, parece que a gente vai mergulhando mais um no outro, assim. Se tornando cada vez uma só carne, sabe? Eu tenho essa sensação mesmo de que a gente vai
fazendo assim, juntando cada vez um pouco mais. Só que cada vez que a gente vai juntando um pouco mais, é um pouco mais desafiador. Porque é como se a gente fosse passando de fase. E então, tem um trecho do livro do Bert Helling que ele fala que o casamento é um ensaio para a morte. E eu tenho a sensação que cada vez que a gente vai fazendo isso aqui, morre algo mesmo. Porque a gente vai morrer nas ilusões, né? A gente, então, se conhece cheio de ilusões. Ai, nossa, Felipe é o cara perfeito, eu sou a pessoa perfeita, todo mundo perfeito. E depois a gente vai fazendo assim e vai desmascarando essa perfeição, vai caindo tudo, vai ficando só um homem normal, uma mulher normal, comum. E esses dois homens, pessoas comuns, essas duas pessoas comuns, elas vão se fundindo um pouco mais para se tornar, então, cada vez mais uma só carne. E eu tenho a sensação que aquele ponto daquela briga era um momento em que a gente ia se fundir um pouco mais. Então eu tava morrendo de medo dessa fusão maior, porque a gente ia alugar uma casa, a responsabilidade, a sensação de, nossa, agora é o nosso endereço, agora a gente é o nosso lar, agora somos nós dois, agora é isso. Então, uau! Aí então, um pouco mais de medo. E o medo fez na hora criar uma briga. E eu me lembro de então sair assim, tava chovendo, eu me lembro de sair na chuva e pedir. Eu sempre faço essa oração para os ancestrais, assim. Então, conversei com os meus ancestrais, com as mulheres aqui que estão atrás de mim, e disse, sem vocês eu não consigo ir. Sem vocês, sem a força de vocês, eu não vou. Eu preciso muito da força de vocês, porque eu sei que por vocês eu posso ter um casamento feliz. Eu posso dar esse passo além. Então, eu senti uma força e algo mudou ali, e aí então, tá, tudo bem, agora eu posso ficar, sabe? Eu posso ficar. O exercício de tá fazendo algo, ainda mais pra mim, por exemplo, né, que muitas mulheres das minhas ancestrais se separaram e tiveram casamentos bem difíceis, o exercício de tá fazendo algo que eu tô levando essas minhas ancestrais pro mais, porque dentro de mim todas elas estão sendo felizes nessa relação, né? É um grande desafio, porque tem que estar cada vez um pouquinho mais entregue a isso, assim. Então, a gente tem que estar muito consciente dessas fugas, desses momentos em que a gente está criando situações para poder ir embora, né? Criando situações para poder ir embora. Isso é outra coisa também da pessoa que sente ciúme. No começo da minha relação com o Fê, tudo eu tinha ciúme, tudo. O Felipe não podia olhar pro lado, que tinha uma crise. E também eu tava querendo que ele fosse embora. É um jeito da gente poder ir embora culpando o outro ainda. É dizer assim, também você não tá na relação, você tá o tempo todo olhando pro lado, então eu não vou ficar. É um jeitinho que a gente encontra de poder ir embora e ainda culpar o outro, ficar na inocência, não assumir a responsabilidade da parte que nos cabe, sabe? Então, ter essa força de assumir responsabilidade traz pra gente muito poder mesmo. Então, a primeira pergunta, quais os ganhos que eu tenho? Quais os ganhos que eu tenho com essa situação que tá me acontecendo? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Para que eu preciso que isso aconteça? E para que é mais do que por quê? É para quê? Em função de quê? Esse para que eu preciso é assim, ó. Às vezes é, para que eu preciso... Nossa, Rosa, você falou tudo agora. A Rosa disse assim, ó. Hoje, depois de muitos anos, percebo com clareza o quanto inconscientemente gerei situações para ele ir embora, já que o abandono era muito forte em mim e na história das minhas ancestrais. Isso, é exatamente isso. Então percebe o quanto ao mesmo tempo em que a gente tá indo pro novo, eu também tive essa situação e o abandono era muito esse medo de ser abandonado, de novo. Então o que a gente faz quando a gente tem medo de ser abandonada? A gente abandona primeiro. Então a gente faz o quê? A gente começa a espantar o outro, a gente começa a afastar o outro, a gente começa a dar um jeito de... É como se fosse assim, ó, eu cheguei a essa conclusão um dia, é como se fosse assim, uma parte minha tivesse certeza que ele iria embora, por todos os abandonos ancestrais. Então,
essa parte que teria certeza, ela tem tanto medo de ter a certeza que ela quer confirmar isso logo, para parar o sofrimento dessa incerteza. É como se fosse, eu quero a dor da certeza que você vai embora do que esse sofrimento da incerteza. Então eu faço o quê? Eu crio situações para que o outro vá embora. E, gente, isso tem que ter muita coragem para dizer, porque é muito mais fácil a gente dizer, o outro foi embora porque o outro quis, porque a culpa é do outro, porque não sei o quê. Ter essa coragem, isso que a Rosa traz, essa coragem de olhar para isso, é muito corajoso. É muito forte e chega a ser dolorido mesmo. Chega a entrar num lugar, às vezes a gente tem que chorar. Eu precisei fazer isso muitas vezes. Olhar para as inseguranças, pro medo do abandono. Quando eu tinha ciúme, eu me lembro da sensação de aquela dor que parecia que era uma separação de mãe e filho mesmo, assim, né? Que era aquela sensação de parecer que eu não ia ser a escolhida, né? E eu me lembro dessa sensação de muitas vezes eu ter que chorar essa dor, sabe? Chorar para poder deixar ir, assim, para desaguar. E então, depois que deságua, a gente fica mais forte. Porque a gente tem a sensação de que esse desaguar é frágil, é pequeno, é fraco, né? Mas a verdade é que é o contrário. Precisa ser muito corajosa para conseguir olhar para essas dores, para essas nossas partes mais sombrias e falar, não, peraí, vamos lá que você tá criando isso aqui. Pra quê? Para quê? Então o para quê é muito forte também. E às vezes o para quê a gente vai encontrar coisas muito profundas. Por exemplo, já tive situações em que eu olhei para dores ancestrais. Então, por exemplo, para que eu preciso Rotor? Que saudade também. Então, por exemplo, para que eu preciso brigar? Para que eu preciso criar situações difíceis? Muitas vezes é para poder voltar. Já teve vezes que era assim, ó. Para que eu preciso estar criando essa situação aqui? No começo da relação. Era a voz do meu coração dizia, para poder voltar pro colo da sua mãe. Olha isso. Para que eu preciso dessa situação aqui? Para poder voltar pro colo da sua mãe. Então, sabe o que eu fazia quando isso acontecia? Eu ia pro colo da minha mãe sem precisar ir de fato, né? Fisicamente. Então, eu me deitava um pouquinho, imaginava a minha mãe me dando colo. Eu já dizia pra mim mesma, tá tudo bem, você sempre tem o colo da sua mãe, você não precisa ir até lá. Isso era no começo da viagem. Gente, já fiz muitas coisas, vocês não têm ideia. Mas assim, no começo da viagem de Kombi, teve um dia, bem no começo, a gente ainda tava em São Paulo. Teve um dia que eu dei nem sei porquê, que eu peguei a direção da Kombi, que eu nunca dirigia, e falei, tô voltando. Falei pro Felipe, tô voltando. E eu me lembro que esse retornar, era muito esse retornar de, quero ir pro colo da minha mãe, preciso ir pro colo da minha mãe. Então, para que eu criei aquela treta toda? Para ir pro colo da minha mãe. Então, se eu olho para isso, eu posso fazer esse movimento. Ir pro colo da minha mãe sem precisar voltar toda a viagem de Kombi que a gente tava fazendo, porque tinha que ir pro colo da mãe. Porque às vezes, no processo... Olha isso! Meu Deus! Toda vez que começa a me aprofundar em uma relação, eu sinto que minha mãe vai morrer. E vai. Isso é a parte mais dolorida. Eu ia falar isso agora. O processo da gente se casar com alguém, se envolver com alguém, se aprofundar com alguém, é matar os pais. Matar bem entre aspas, tá? Mas é matar os pais no sentido da gente se despedindo deles um pouco mais. A gente vai deixando eles mesmo. É verdade isso, né? Isso é a verdade. Então, eu também sinto isso, que às vezes eu queria voltar pra minha mãe, pro colo da minha mãe, que era essa sensação de, meu Deus, quanto mais eu vou fazendo isso assim com o Felipe, menos eu sou menos, você entende que menos eu tô perto da família de origem, né? A gente tá mais perto do novo. Então tem essa sensação doida mesmo, dessa sensação de que a gente vai perder a família de origem. E, claro, isso é um movimento mesmo. A gente tá perdendo um pouquinho, cada vez mais, né? Eu, em quase toda a TPM, pedia separação. Depois de um tempo, ele já nem dava bola. Isso é muito louco, né? É verdade. E muitas vezes a TPM, ela faz isso mesmo. Ela faz a gente olhar com olhos amplos para aquilo que tá difícil, desafiador. Então, eu costumo dizer que a TPM é uma lente de aumento. Ela aumenta aquilo que já tá desafiador porque tem que mudar, transformar alguma coisa. Mas muitas vezes a gente precisa transformar o nosso próprio comportamento, né? Aquilo que é nosso, não aquilo que é o outro, assim.
E eu tava até pensando sobre isso, né? Ontem pensando, nossa, eu preciso falar sobre isso também, do quanto se a gente acha que a terapia que a gente tá fazendo, sei lá, tô fazendo qualquer terapia. Se a gente acha que a terapia que a gente tá fazendo, ela é boa, tão boa que o outro também precisa fazer, o que eu tô querendo dizer? É assim, aquilo que eu estou fazendo e eu estou mudando, eu acho que o outro precisa fazer para ele também mudar, a terapia não é tão boa. Por quê? Porque uma terapia que é realmente boa, ela nunca vai exigir que o outro mude. Nunca. A terapia que é realmente boa, ela vai sempre te mostrar que você ainda precisa abrir um pouco mais seu coração. A terapia que é realmente boa, ela vai te mostrar que sim, pode caber mais diferença no seu coração. Então, nunca uma terapia boa vai dizer que o errado é seu marido. Nunca, nunca. Nunca. Aliás, eu já saí de terapeutas porque o terapeuta disse: mas é que seu marido tem essa questão. Nunca. Nunca. Sabe por que nunca? Porque nunca o problema pode ser do outro. Se alguém te diz que o problema é do outro, se você tá buscando terapia e o seu terapeuta diz que o problema é o outro, pode ir embora. Pode ir embora. Sabe por quê? Porque você perde poder. Ele tá te dizendo assim na sua cara: você não tem poder. É isso que ele tá dizendo. Nunca é o outro. Nunca. Mas tô vivendo uma relação abusiva. Pois então vamos olhar pra o que te fez conectar com esse homem que tá tendo esse comportamento violento, abusivo, sei lá o quê. Vamos olhar pra você, porque a gente tem que olhar pra você, porque se você não mudar, o próximo vai ser a mesma coisa. Então, se você acha que a sua terapia é tão boa que você acha que você chega em casa e fica insistindo para as pessoas da sua casa mudarem, não é tão boa assim. Uma terapia boa, ela vai fazer o seu coração se abrir. Ela vai fazer você olhar o outro e perceber: caramba, o outro é diferente de mim. Uma terapia boa vai olhar pra você dizendo assim: meu marido é muito diferente de mim, e vai dizer: uau, que bom! É isso que é uma relação, é pra isso, é pra fazer caber o diferente. Aliás, é por isso que a gente tá nesse conflito terrível no mundo, que é: todo mundo que é diferente de você tem que morrer. Uma terapia só é boa se ela faz o seu coração se abrir. A Rosa falou que é muito libertador abrir mão de mudar o outro. Eu também. E eu acho libertador, até no sentido assim, né? O quanto a gente vai amolecendo o coração. Cada vez que a gente deixa o outro ser quem é, a gente vai amolecendo o coração. Isso não significa que a gente não vai fazer pedido pro outro. Porque às vezes a gente vai estar, de repente, ali numa situação e vai pedir: por favor, podemos fazer isso desse jeito? Num acordo. Mas enquanto a gente insiste que o outro que é o problema da nossa vida, a gente só tá mostrando pra nós mesmos que a gente não tem poder. E isso não é legal. Por quê? Porque quanto mais o poder tá nas nossas mãos, mais a gente tem força de mudança. Quanto mais o poder tá nas nossas mãos, mais a gente tem força da mudança. Então lá atrás, quando eu percebi que o Felipe ter perdido o emprego também era minha responsabilidade, também tinha responsabilidade nisso, então eu posso fazer alguma coisa. Eu não preciso mais ficar falando: Felipe, você tem que fazer algo. A única coisa que eu achava que eu podia fazer era: você tem que fazer algo. Eu tinha que ficar falando na cabeça dele o que ele tinha que fazer. Não, tem uma parte minha responsável por isso. Então o que eu posso fazer? Mudar a mim mesma. Ufa, nossa. Aí essa pergunta já era essa outra pergunta que eu ia fazer assim, né? Qual a parte que me cabe dessa situação? Então, por exemplo, como eu disse, até quando o Felipe ficou cego do olho direito, é assim: qual a parte que me cabe disso? Que parte eu tô precisando cocriar um homem que perdeu a visão? Que parte é essa que me cabe? E nesse momento eu olhei para faces bem difíceis minhas, inclusive partes minhas destrutivas, assim. Destrutivas. Difíceis. Partes difíceis mesmo. Partes vingativas, sabe? Partes que na sutileza tava ferindo e agredindo o outro. Na sutileza, assim, ó. Bem, bem sutil. Não é fácil, não. Mas foi o que mudou minha vida, né?
Não foi fácil olhar para essas partes, mas foi o que mudou minha vida. E aí a última pergunta é, como eu posso, então, nessa situação, atuar com mais responsabilidade? Como eu posso, nessa situação, atuar com mais responsabilidade? E aí, se a gente sabe, então, reconhece que tem como a gente ser mais responsável nas situações do dia a dia, tem como a gente transformar o nosso ambiente, a transformar até as pessoas que estão ao nosso redor, mas sem querer mudá-las e mudando a nós mesmas. Por isso que eu digo, se alguém me diz que o problema é o outro, se eu vou numa terapia pra pessoa me dizer que o problema é o outro, ela tá me dando o quê? Ela tá me dando impotência. Ela tá me falando assim, olha, a sua vida tá na mão do outro. Se eu vou numa terapia pra ouvir isso, que tem pessoas que vão na terapia pra dizer, o problema é meu marido, e pra terapeuta ainda concordar que o problema é o marido. Ou seja, ela não quer solução, ela quer o quê? Ela quer um aliado. Ela quer alguém que fale, é verdade, ele é terrível mesmo. Não é assim, o quanto eu posso ter responsabilidade nessa situação. Qual a minha parte de responsabilidade nessa situação? E aí eu vou fazer a parte que me cabe. E quando eu faço a parte que me cabe, nossa, é capaz que eu crie até realmente uma nova pessoa do outro lado. Foi assim comigo. Eu não posso dizer que eu mudei meu marido, não posso dizer, porque quem mudou ele mesmo foi ele mesmo. Mas eu posso dizer que a partir daquilo que eu fiz, das atitudes que eu tomei, das decisões que eu tive de mudança interna, algo pôde se fazer, algo pôde mudar. A partir daquilo das minhas mudanças, algo pôde mudar. A partir da minha mudança, algo pôde mudar. E aí isso me dá força. E isso te dá força também. Se você percebe que tudo, até as coisas... E aí, de novo, o nome disso é responsabilidade radical. Porque você vai falar, nossa, Helena, mas você não tá sendo muito radical? Até quando seu marido perdeu a visão de um olho, você acha que você tinha responsabilidade? Isso não é muito radicalismo? Não, não é. Sabe por que não é? Porque eu preciso mudar o comportamento que cria isso ao meu lado. Tem um comportamento meu que tá co-criando isso. E pode ser, muito radical, sim, mas é isso, é responsabilidade radical, é ir pra raiz. É dizer, pera que você tem alguma coisa que é meu nisso aqui, eu vou mudar pra conseguir transformar. Vocês não têm ideia, assim, né? Quando a gente foi morar junto, olha isso. Quando eu e o Fê fomos morar junto, a gente foi morar junto num trailer emprestado de um amigo, de um casal de amigos meus, que eu morava lá em Piracicaba. Um trailer emprestado, a gente não pagava nem aluguel. O Fê foi morar comigo, logo depois ele perdeu o emprego. A gente foi vivendo, assim, parecia que a gente tava indo pro fundo do poço. E aí, tá, vamos lá. Aí a Kombi, que era o nosso sonho de montar um motorhome, fundiu o motor é o coração. Então, ou seja, nossa, a gente só foi indo pro fundo do poço. Aí chegou uma hora que pediram essa casa pra gente, né? Esse trailer que a gente tava morando, pediram pra gente sair de lá. E aí a gente saiu de lá e foi morar. Olha onde a gente foi morar. A gente foi morar numa barraca, uma barraca de 2 lugares, numa varanda de uma casa em construção, que a moça falou: se vocês quiserem terminar a casa, vocês podem morar aí, eu empresto pra vocês morarem. A casa não tinha nem chão ainda de concreto, era um chão de terra. Tinha umas paredes levantadas, a única coisa que ela tinha era um telhado bom, assim. Então a gente botou a barraca dentro da varanda daquela casa. E ali talvez a gente tenha vivido os anos mais difíceis, assim. Na verdade não foram anos, foram meses, né? Os meses mais difíceis ali da nossa vida, foi ali que o Fê perdeu o olho direito, né? Foi ali que ele ficou cego. E eu via esse barco afundando, e sabe o que eu fazia? A culpa é do Felipe. Eu tinha que achar um jeito de dizer que a culpa era do Felipe. Até que alguém muito corajoso me disse, e se a culpa for sua? Culpa, claro, bem entre aspas, mas responsabilidade, né? E se você também tiver responsabilidade nisso? Foi então que eu comecei a mudar. E aí foi então que eu percebi, nossa, eu tô realmente afundando o barco.
não é ele. Aliás, talvez ele tinha responsabilidade sim, com certeza tinha, né? Não tô tirando a responsabilidade dele, com certeza ele tinha. Mas o importante era, eu assumi a minha. Quando eu assumi a minha, nossa, dali, nossa, isso faz o que? 5 anos. Em 5 anos eu vejo nossa vida transformar, nossa vida ser cada vez mais abundante, a gente conseguir acessar lugares da nossa relação cada vez mais bonitos, assim. Mas a gente passou por um momento em que a gente realmente estava, assim, no fundo do poço. Era um momento bem difícil. E, e eu acho que a vida faz isso às vezes, ela te leva pro fundo do poço para te mostrar, ó, tem algo aqui pra você aprender. E eu tenho muito orgulho de ter aprendido, sabe? Tenho muito orgulho mesmo. Isso me traz uma força, assim, de... Pô, agora qualquer coisa que me acontece tá, que parte é minha? Deixa eu ver. Onde que eu posso pegar a minha parte? E não tô querendo tomar nada de ninguém, não, tá? Isso é um cuidado que tem que ter. Não é pra tipo... então aconteceu alguma coisa com a minha mãe, tem que ir lá resolver o problema da minha mãe. Não, tô falando da sua vida. Aqui, na sua casa. Na sua casa. O problema da sua mãe é o problema da sua mãe. Isso tem a ver com ordem, hierarquia, respeitar quem veio antes, que é a pessoa tem força pra carregar os BO dela, né? Não tem nada que resolver coisa dos outros. Mas se é na minha relação, que parte eu posso, então, tomar mais de força? Que parte eu posso fazer mais? Eu mesma. Então, nossa, que libertador, porque aí a gente vê que a coisa pode realmente acontecer, né? Aí você fala... E sabe o que é mais lindo? Não é um movimento muito grande, não. São pequenos movimentos. Vou contar mais uma coisa, só vou ler o que a Vera falou. Assumir as nossas responsabilidades é o primeiro degrau para alcançar o sucesso. Eu também acho que é o primeiro degrau para alcançar o sucesso. E às vezes eu acho que é o único, sabia? Porque eu percebo que quanto mais a gente assume a nossa responsabilidade, mais sucesso a gente tem. Parece que a vida faz assim, o quê? Assumiu responsabilidade? Toma, pode levar. Vai levando porque a gente precisa de pessoa que tá assumindo responsabilidade. Pode levar. Eu tenho a sensação que a vida vai premiando quem assume responsabilidade. E eu ia contar que teve uma vez nesse lugar, nesse trailer que eu tava morando alugado, né? Foi antes de conhecer o Fê. Eu lembro que eu tava decidida, assim. Nossa, tá na hora de encontrar meu homem. Só que eu tava muito envolvida nas questões das pessoas daquele lugar, assim. Eu tava muito, assim, eu tava achando que eu tinha que resolver. Meio que assim, né? Num lugar fora do meu lugar. E eu me lembro que aí teve um dia que parece que foi o teste, assim. Que me chamaram pra fazer não sei o que. Eu disse, não posso. Eu vou fazer minhas coisas agora. Então era como se fosse assim. Era um movimento que eu tava fazendo de me priorizar. Dizendo não para as pessoas e me priorizar. Isso era naquele momento isso era assumir a minha responsabilidade. E então, vocês não acreditam, mas semanas depois o Fê apareceu, assim. Porque parece que é rápido. Parece que é assim, ó, é uma coisa. Faz o que tem que fazer, uma coisa. Não é muito. Dá a sensação quando fala assumir responsabilidade, nossa. Não, é uma coisa. É assim, por exemplo, quando o Fê perdeu o emprego, era uma coisa. Reconhece, assume que tem uma parte sua que precisa viver isso agora. Que precisa desse homem que fica em casa para você se sentir segura. Então tá. Então essa é a minha parte da responsabilidade. Reconhece isso. E lida com essa insegurança. Meses depois, o Fê também já tinha feito dinheiro para nós fazer o motorhome. Então é muito forte isso, né? Tem um conto oriental que fala exatamente disso aí. O Fê entrou, amor. Tem um conto oriental que fala exatamente disso. Autorresponsabilidade e níveis de consciência. Sim, e eu tenho a sensação que depois me passa esse conto, Rosa, se você souber qual é o conto de responsabilidade. Porque o que eu já li foi nesse livro que eu falei dos meus professores do Décio e da Wilma. Chama Ema, cada um no seu quadrado. Acho que mistura esses dois. Ema, cada um no seu quadrado. Ai, eu tenho que ver aqui pra vocês. Mas é do Décio e da Wilma. E lá eles falam sobre assumir responsabilidade radical, assim. Oi, meu amor, que homem, hein? Eu vou até sair da live pra ir te ver. Lá fala muito sobre a responsabilidade radical. Que é isso de a gente tomar tudo é nosso, assim. Claro, não aquilo que é dos outros, né? Mas
tudo aquilo que acontece na minha vida tem alguma coisa que eu fiz. E aí eu me lembrei dessa moça ontem que comentou, não é bem assim, às vezes a gente tá centralizando muitos problemas, né? Se é só você em comum de 3 relações que não funcionaram, se a coisa que tinha em comum era você tem parte de responsabilidade nisso, é preciso admitir isso. E aí ela dizendo, não é bem assim, isso é querer centralizar tudo na gente, muitas vezes é o outro, é o comportamento do outro. Isso traz força? A pergunta é essa, isso traz força? Quando eu acordo e digo assim, a questão é o meu marido, o problema da minha vida é meu marido, isso traz força? Força no sentido de potencial de mudança? Não. Quando eu falo assim, nossa, isso daqui que eu faço, isso daqui que eu... é minha responsabilidade, isso traz muita força. Então, ter essa percepção... Rosa, eu amei essa sua ideia. Você me passa depois o conto? Eu acho que fazer uma live sobre esse conto ia ser bem legal. Eu ainda não conheço, né, o conto, mas... Nossa, eu amo esse tema, porque realmente esse tema mudou minha vida. Então, só pra voltar e finalizar... Quando Deus disse, então, pra Adão, você comeu a fruta, e ele disse, culpa da Eva. E depois falou pra Eva, você pegou a fruta, e ela disse, culpa da cobra. Eu tenho a sensação que a gente só muda a nossa vida quando a gente solta esse pecado original, que eu não acho, e aí, claro, né, esse aqui eu tô sendo até arrogante de dizer que eu não acho que foi o conhecimento, mas eu acho que foi muito mais a falta de responsabilidade. E muitos de nós estão repetindo eternamente isso. Foi ele, o problema é ele, a questão é ele. E aí a pessoa faz o quê? Ela termina uma relação e começa outra, e o problema é o outro. Termina essa relação, porque o problema é a pessoa, e começa outra, e o problema é o outro. E vai terminando relação atrás de relação, e o problema sempre vai ser o outro. E aí a pergunta é, às vezes a pessoa fala, Helena, mas então você quer me culpar? Não, eu quero que você seja feliz. Esse é o problema. O problema do meu discurso é, o que eu quero é que você seja feliz. Porque senão você vai ficar repetindo relações falidas uma atrás da outra, achando que o problema é o outro. E nunca vai perguntar, mas peraí, o que tá fazendo eu escolher esse homem? Ao invés de outros, um monte de homens bons que tem, eu tô escolhendo esse. Alguma coisa tem aí. Seja porque eu tenho que lembrar quem meu pai foi e amar um pouquinho mais meu pai nesse homem. Olha, então já tem aí uma coisa também. Nossa, talvez eu precise aprender a amar meus pais nesse homem que repetem exatamente o comportamento dos meus pais. É verdade, pode ser. Né? E aí eu tenho que dizer, na verdade, mãe e pai, eu concordo com vocês como vocês são. No meu marido. E depois que a gente ainda tem filhos, eu ainda não tenho filhos. Mas depois que a gente tem filhos, a gente ainda tem que aprender a amar o marido no filho. Porque os seus filhos... Depois, isso não é praga, tá? Mas é um fato. Os seus filhos vão fazer exatamente o comportamento que você não gosta no seu marido. Exatamente, porque você vai ter que aprender a amar no seu filho o seu marido. A vida é isso. A vida quer que caiba mais em você. A vida quer descongelar seu coração. O Fê falou que a cobra culpou o diabo e o diabo culpou Deus, tá vendo? No final a culpa era de Deus. A cobra ainda culpou o diabo. Foi o diabo que fez eu convencer a Eva a comer a maçã. E depois o diabo falar, o problema é você, Deus. Você que me criou. No final é isso. Quando a gente culpa o outro, a gente sempre tá culpando Deus. Essa é a verdade. Na verdade, assim, a sensação que eu tenho é sempre que a gente culpa o outro e reclama da vida, a gente tá culpando Deus. A gente tá muito bravo com Deus ainda. A gente ainda não tá conseguindo agradecer a dádiva da vida, né? Muito bom. A Rosa vai me mandar o conto depois. Rosa, se você quiser até fazer uma live juntas, eu topo. Não sei se você tá animada, né? Mas eu topo pra falar sobre o conto. E agradeço muito a quem ficou, a quem passou, a quem vai ver depois. E assim, de verdade, nesse final do ano, assim, sabe aquela coisa de encontrar família, tudo isso que todo mundo vive? Traz a responsabilidade pra você. Em vez de culpar, foi fulano que falou, foi não sei quem que fez. Não, sou eu. Fui eu. Sou só eu. Daqui, Deus, que deixa comigo. Eu faço. Que lindo, minha irmã. Amo você, viu? Um grande beijo. Eu não sei se eu venho amanhã.
Talvez eu venha, né? Mas se eu não vier, Feliz Natal pra vocês. E logo mais a gente se encontra de novo. Sim, Rosa, me chama, por favor. Vou esperar você me mandar mensagem. Um grande beijo. Amo você também, minha irmã. A Vera também tá aí. Beijo, Vera, que saudade também. Beijos.